Essa acusação foi feita. Do mero momento de que uma acusação foi feita, pelo mero fato de que uma acusação está feita, não se segue que está provado que essa acusação é verdadeira. A gente sabe que existem, sim, existe a importunação sexual e existe também a possibilidade, que é outra coisa que existe, da denúncia ou da acusação falsa. Inclusive, era isso que o próprio ministro Silvio Almeida dizia. Então, você tem, num primeiro momento, duas palavras, uma contra a outra. E não é nenhum critério da identidade dessas duas pessoas que vai definir quem está falando a verdade ou não. O mero fato da acusação ser feita por uma mulher não prova que essa acusação é verdadeira. Não é o fato de uma mulher estar acusando um homem que já prova que esse homem é um abusador. O elemento que foi trazido de que, olha, existem muitas acusações independentes dessa mesma conduta com o mesmo indivíduo. Ora, isso reforça a plausibilidade e reforça o ponto de que, se tantas mulheres, de forma independente, estão acusando uma mesma conduta de um indivíduo, de um homem, ora, é bem possível, é até provável que elas tenham alguma verdade, sim, e isso reforça o ponto. Se não fosse por isso, fosse uma palavra contra a outra sozinho, não dá para dizer quem está com a razão. E não é o fato da acusadora ser mulher que a torna correta. Eu vou para a professora, mas eu não posso deixar de pontuar antes com você, Joel, que não é o que a história nos mostra, né? A história nos mostra que as mulheres foram caladas durante muito tempo e que sempre se desconfia das mulheres. Então, respeitem a minha opinião, gente. Eu ouvi vocês. Então, por favor, eu acho que a gente não deve partir desse princípio. Mas eu quero que a professora lhe responda, por favor. Só um ponto, Marcelo, então, só um ponto. Só um segundinho. Perdão, Marcelo, por favor. Mas esse é o ponto. Se a gente levasse essa posição a sério, de que a acusação da mulher é sempre verdadeira, a gente estaria chancelando uma enorme quantidade. Não foi o que eu disse para você que é sempre verdadeira. Os fatos têm que ser levados em conta. Totalmente, por isso que tem investigação. O que eu quero dizer é que a gente não pode partir do princípio de que a mulher está falando. A história sempre calou as mulheres, então vamos ouvi-las e vamos respeitá-las. Por favor, professora. Joel, você é um rapaz jovem, um rapaz inteligente, um rapaz bem apessoado. Eu tenho certeza que você não disse algo do tipo: as mulheres podem proferir falsidades sobre um tema como esse. Não é verdade? Que você não disse isso? Não foi bem isso que você quis dizer. Conta para mim, só para mim. Vamos lá. Todo ser humano, sim, é capaz de tanto cometer crimes quanto de acusar falsamente, professora. Todos os seres humanos. E a história nos mostra isso. Pois é. Aí algumas mulheres, assim, com família, com marido, com filho, com uma vida pública, né? Acorda de manhã e pensa assim: vou criar uma falsa informação sobre o meu chefe, sobre o meu porteiro, sobre o meu síndico. Joel, conta aqui para mim, só comigo. Não tem esse papo não, professora. Veja, existem casos documentados de acusação falsa de assédio. Isso existe, professora. Não dá para negar isso. A senhora nega que existem acusações falsas? Joel, é criminoso, desculpa. É crime, não aceito. Não aceito de jeito nenhum. A senhora nega que existem acusações falsas? Não é verdade. Joel, vou pedir um pouquinho para que a gente escute a professora, tá? Isso aqui não pode virar um bate-boca. Vamos escutar a professora, por favor. Esse assunto é um assunto relevante porque nós temos debatido outras coisas sobre informações falsas, sobre fake news. Mas, no que diz respeito a esse assunto, não podemos colocar nesses termos. A gente pode falar de uma outra maneira. A gente pode usar um outro tipo de comparação. Mas a ideia, princípio, de que ela pode estar mentindo, isso é o que sempre dizem. Então, você é uma pessoa jovem com esse lugar, você pode escolher outros argumentos. E não é um contra o outro. Não é disso que se trata. Nós queremos que situações como essa não aconteçam. E eu disse no princípio, pode ser uma apenas dizendo: eu não preciso de 100 mulheres lá na esplanada dizendo que foi assediada
por quem quer que seja. Deixa eu contar uma coisa antes de terminar. Muito importante. No ano passado, a Lei 14.540 criou o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual no âmbito da administração pública, direta e indireta. São essas materialidades, como leis dessa natureza, a ideia de que você tem que criar um programa estruturado de prevenção é que nos deixa segura de algo. Não são mentiras, são verdades que precisam ser tratadas com rigor. E sabe por que devem ser tratadas com rigor, sobretudo no âmbito da administração pública? Porque o que está em jogo também é a integridade do serviço público. Então é o seguinte, eu peço essa generosidade em torno do talvez não seja verdade, porque não é possível que a gente acredite que o não é mais ou menos isso, ou não é verdade, possa estar circulando de tal maneira que um programa como esse deva ser diminuído. Então vamos dizer o seguinte, talvez possa ser que aqui e ali, mas não é disso que a gente está tratando.